Olá, querido diácono, querida diaconisa. Os seus deveres e as suas obrigações, tanto você, diácono, quanto você, diaconisa. E quais são esses deveres? Primeiro, você deve auxiliar nos cultos e programas da igreja. Você pode ajudar a preparar as cerimônias batismais. Você pode ajudar no preparo da Santa Ceia. Esse momento de renovação espiritual, de reconsagração da vida de cada membro. E é de grande importância a participação e o preparo do ambiente, o preparo desta cerimônia, a fim de que ela, de forma bastante organizada, em consonância pastor e diaconia e anciãos, ela possa acontecer a contento, alcançando o seu objetivo, que é promover a edificação espiritual da Igreja de Deus. Um outro aspecto também, que faz parte do seu dever como diácono e diaconisa, é cuidar da manutenção e da propriedade da igreja. Templo, a fim de que nós possamos ter um local limpo e desta maneira receber os nossos convidados, os nossos amigos. Então, também privilégio seu, vou dizer dever, vou dizer é privilégio seu cuidar da manutenção e da propriedade da igreja. Também um outro aspecto que é de suma importância é que você, diácono e diaconisa, é o nosso cartão postal. Por quê? Você precisa dar aquela atenção especial aos amigos e amigas que vêm sendo trazidos pelos membros. Um outro aspecto também muito relevante e importante do trabalho do diácono e da diaconisa é cumprimentar os visitantes e membros. Um bonito sorriso, uma atenção especial, quanto é importante, porque você, como eu disse anteriormente, é o cartão postal da nossa igreja. Providenciar lugar e bíblias para os nossos amigos visitantes. Ajudar na ordem e na reverência dos cultos da igreja. Estar pronto ou sempre pronto para compor a plataforma e ajudar naquilo que for necessário para a organização e a condução do culto, para que seja um culto de verdadeira adoração e louvor ao nosso Deus. Um outro aspecto também importante do seu trabalho e que é um privilégio é ajudar no recolhimento de ofertas e dízimos e ajudar naquele momento a contar essas ofertas a fim de que sejam passadas para os nossos devidos tesoureiros. Também o quanto é importante a preparação e a sua ajuda nas cerimônias batismais, especialmente você, diácono. Você deve preparar o local aonde acontecerá a cerimônia, deve encher e esvaziar o tanque, e aqui eu quero chamar a sua atenção. Muitas vezes há situações em que o tanque ele não foi limpo, somente foi cheio sem ser limpo. E naquele momento do batismo, quando isso não acontece, infelizmente ficam ali algumas sujeiras. Então, quanto é importante você, diácono, ter essa lembrança de limpar o tanque, encher o tanque, esvaziar o tanque batismal. Um outro aspecto é também instruir os candidatos acerca do batismo, ajudar o pastor nesse processo de instrução e orientação, de entrada no tanque, saída do tanque, ok? Ver se um desses candidatos não tem alguma fobia, não é? A fim de que possa se evitar constrangimentos no momento do batismo. Então, isso é importante para você, diácono, nesse momento da preparação e da instrução dos candidatos ao batismo. Um outro aspecto também é providenciar roupões, toalhas e local para que as pessoas possam fazer as trocas
das suas roupas, preparando-se para esse momento da cerimônia. E sem dúvidas que é importante limpar o local após a cerimônia. Então, quanto é importante o seu trabalho diácono neste processo de preparação do batismo. Para você que é diaconisa, existem algumas coisas bastante específicas no seu trabalho diaconisa. A primeira, providenciar toalhas e roupões para que essas pessoas, ou as batas batismais, a fim de que essas pessoas estejam bem vestidas e vestidas adequadamente para este momento da cerimônia. Por favor, atentem para o seguinte aspecto. É o ideal que essas pessoas estejam com um roupão batismal, a fim de que se evite determinados constrangimentos ou uma roupa que seja inadequada e que essa pessoa seja batizada. Então, diaconisa, para você, essa obra, esse momento de preparar e providenciar toalhas e roupões. Preparar as candidatas dando instruções acerca da cerimônia, não é? E organizar a entrada das mulheres ou das candidatas no tanque. Providenciar para que o material usado na cerimônia ele esteja limpo e pronto depois para um novo uso no futuro. Aqui, um outro aspecto do trabalho, deste privilégio de você, diácono, no que diz respeito à Santa Ceia. Alguns privilégios, aquilo que você, como diácono, exercerá para a honra e glória de Deus ao longo do seu ministério na diaconia. Você deve providenciar o local, os utensílios e água para o lava-pés. Você deve limpar tudo após a cerimônia do lava-pés, dando o destino devido ao que sobrou do suco, como também o que sobrou do pão. Cuidar na ordem ou da ordem da cerimônia. Dar destino, como eu já falei, estou repetindo, à sobra dos emblemas sagrados. Ou ajudar o pastor e os anciãos no processo de oferecer a Santa Ceia às pessoas que ali estão e aquelas também que não vieram para a igreja, claro, por um motivo de força maior, e elas devem receber a Santa Ceia. E é nesse momento que você, diácono, você, diaconisa, será comissionado pelo pastor, pelos anciãos, a acompanhá-los e servir a Santa Ceia a essas pessoas. Também nessa preparação da Santa Ceia, você, diaconisa, tem um papel também preponderante. E aí você precisa preparar o salão aonde ocorrerá o lava-pés, providenciar também as toalhas, as bacias, os baldes, coordenar a cerimônia do lava-pés entre as mulheres, cuidar de todo o material que envolva esta cerimônia. As toalhas para a mesa, bacia e jarro para lavar as mãos, bandejas para o pão e vinho, providenciar o pão e vinho, ajudar em toda a cerimônia, manter limpo e bem cuidado todo o material da Santa Ceia. Esses utensílios, eles são utensílios que foram consagrados ou dedicados ao Senhor. Cuidados dos enfermos e dos pobres da igreja. Também é privilégio seu, diácono e diaconisa, observar quais são as pessoas doentes e desafortunadas da nossa igreja que estão carentes, precisando do nosso auxílio. E aí é que entra a importância da observação que você, diácono e diaconisa, deve fazer a fim de que as necessidades dessas pessoas elas sejam supridas. Um outro aspecto é que para o suprimento dessas necessidades, você, diácono, você, diaconisa ou
A diaconia da igreja precisa formar uma parceria com a ASA, a Assistência Social Adventista. Caso haja necessidade de dinheiro, deve ser sempre via o tesoureiro, e isso será dado ou feito os devidos trâmites, por voto da comissão da igreja. Cuidado na manutenção da propriedade, cuidado no diaconisa, para que tudo seja feito de acordo com as orientações da comissão da igreja. E um outro trabalho importantíssimo de você, diácono, de você, diaconisa, é o trabalho de visitação. Sem dúvidas de que esse trabalho é um trabalho especial, um trabalho que promove o crescimento e o desenvolvimento da fé de muitos membros. E aí você dará ou estará apoiando o pastor e estará apoiando os anciãos nesse trabalho de visitação. E aqui algumas orientações. Cada diácono e diaconisa deve ter um número de famílias ou membros sob a sua responsabilidade espiritual. O grupo maior ou o maior número de líderes na igreja é a diaconia. Existe geralmente um número de diáconos e um número de diaconisas. E vocês podem dividir as famílias, a fim de que elas sejam visitadas entre vocês. Um outro aspecto muito relevante nesse trabalho de visitação é que os membros eles devem ser visitados em média a cada 3 meses. Isso eu falo que desta maneira nós iremos atender, fortalecer, animar muitos membros que se encontram desanimados, fracos espiritualmente. Um outro aspecto do trabalho de visitação é que os fracos na fé e doentes devem ser atendidos com mais frequência. Há uma estreita relação entre o trabalho dos diáconos e a comissão da igreja. E aqui algumas dicas importantes. O diácono e diaconisa-chefe, eles fazem parte da comissão da igreja. Ambos têm responsabilidade administrativa na igreja. Os diáconos e as diaconisas devem ajudar o pastor e os anciãos nos projetos missionários da igreja. Que bênção é o trabalho seu, diácono e diaconisa. Deus lhe chamou. O Senhor possa, para a honra e glória do Senhor, ajudar na edificação, no fortalecimento e no crescimento das famílias de nossa igreja. Que Deus abençoe a você, diácono, que Deus abençoe a você, diaconisa.